Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos falar sobre a aterosclerose, que está incluída aí dentro dos distúrbios circulatórios. A aterosclerose, ela envolve uma resposta inflamatória crônica de origem multifatorial, ou seja, existem vários fatores envolvidos no surgimento da aterosclerose e que ocorrem em resposta a uma agressão endotelial e irá acometer principalmente a camada íntima das artérias de médio e grande calibre. Nós iremos, então, nesta aula, entender todo o processo de formação das placas ateroscleróticas. Iremos compreender e relembrar qual é a composição das artérias, né? Quais são as camadas que formam as artérias e posteriormente iremos também abordar quais são as consequências desse processo de aterosclerose. Mas primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre o conceito, sobre esse termo aterosclerose, para que não haja confusão com outro termo que é a arteriosclerose. Esse termo aqui, arteriosclerose, ele é um termo genérico utilizado para falar, para a gente se referir a um conjunto de situações que levam ao endurecimento e à perda da elasticidade das artérias de médio e grande calibre. Enquanto o outro termo, que é a aterosclerose, ela é uma situação patológica, né? Que descreve aí um processo em que há o acúmulo de colesterol, especificamente ali o LDL, na camada íntima das artérias e que leva a esse processo de endurecimento e perda da elasticidade das artérias. Portanto, a aterosclerose ela é um dos processos patológicos que está que o segundo termo, arteriosclerose, engloba, né? Então, portanto, a aterosclerose, ela é um dos processos aí que leva, né, que está incluso nesse termo arteriosclerose. Então, pessoal, para deixar claro, nós iremos falar sobre a aterosclerose, que é um processo patológico que leva ao endurecimento, né, das artérias. E é um dos tipos aí de fatores que está dentro desse termo genérico de arteriosclerose. Primeiramente, pessoal, antes de falarmos do processo de aterosclerose, a gente precisa conhecer aí qual é a composição das artérias. Aqui nós temos um corte, então, representando aí um corte de uma artéria, né? Imaginem que a gente pegou lá uma artéria e veio aqui e cortou essa artéria e estamos observando essa artéria assim, tá? Então, aqui nós temos a parte, a luz, né, arterial, que é por onde passa o sangue. E a partir daí, nós temos a primeira camada da artéria, que é a túnica íntima ou interna, que é essa azulzinha aqui que vocês conseguem ver aqui na figura. Ela é formada por células endoteliais, né? E são essas células que ficam ali em contato direto com o sangue. Na sequência, nós temos mais internamente a túnica média, que é essa túnica aqui em vermelho. E ela é formada por células musculares lisas e, obviamente, pela matriz extracelular. Sob a túnica média, nós temos a túnica adventícia, que é essa aqui, amarelinha, essa begezinha que vocês estão observando aqui. Essa túnica adventícia ela é formada por tecido conjuntivo. Aqui no processo de aterosclerose, nós iremos ver que há o acúmulo aí do colesterol do tipo LDL, nessa camada íntima das artérias. Afinal, então, o que é a aterosclerose especificamente? A aterosclerose ela é caracterizada pela presença de placas ateroscleróticas ou placas de ateroma na camada
íntima das artérias, em consequência de uma lesão endotelial crônica. Então, observem que o fator aí crucial para o surgimento da aterosclerose é a lesão endotelial crônica. E aí teremos vários fatores que podem levar a essa lesão endotelial crônica. Mas, primeiramente, vamos entender aqui qual é a composição dessa placa de ateroma. Essa placa de ateroma, ela é formada por uma capa fibrosa, que é formada por células musculares lisas, macrófagos, que se transformam em células espumosas, linfócitos, colágeno, elastina e proteoglicanos. E no centro há uma região necrótica, formada por restos celulares, né, de colesterol LDL, pelas células espumosas e por cálcio. Então, essa é a composição básica da placa de ateroma, que se forma lá dentro da camada íntima das artérias. Observem, aqui nós temos a luz vascular, camada íntima, túnica média e aqui a túnica adventícia, a túnica externa. Primeiramente, a gente precisa ter fatores que vão contribuir, né, para esse processo de lesão ao endotélio vascular. Então, dentre esses fatores de risco, nós temos a idade, né, o próprio processo de envelhecimento, ele já é um indutor, né, da aterosclerose. O colesterol alto, né, a hipercolesterolemia, a pressão alta, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo e o tabagismo. Todos esses são fatores que vão induzir, né, o processo de aterosclerose. A patogênese da aterosclerose, ela envolve uma série de eventos, né, que se iniciam, então, pela disfunção endotelial. Então, nós temos aí como o evento inicial aí da aterosclerose, a disfunção endotelial, que pode ter como causa qualquer um daqueles fatores ali, né, que eu comentei. Após essa disfunção endotelial, existe uma susceptibilidade, né, para o acúmulo do colesterol do tipo LDL ali na camada íntima das artérias. Esse LDL, após ele se acumular na camada íntima das artérias, ele sofre um processo de oxidação e é posteriormente fagocitado por macrófagos, né? Esses macrófagos derivam de monócitos, né, que vão migrar do sangue para a camada íntima das artérias. Consequentemente, ocorre uma reação inflamatória crônica que leva à formação das placas de ateroma e à fibrose ali da camada íntima das artérias, né? E com isso forma-se, consequentemente, a placa de ateroma, ou seja, né, forma-se o processo de aterosclerose. Aqui, então, pessoal, vou falar mais especificamente, mais pausadamente aí, sobre esse processo de aterosclerose. Então, primeiramente, a gente tem que ter o início de tudo, né? Que é a lesão endotelial crônica. Essa lesão endotelial crônica, ela pode ser induzida por vários fatores, como a hiperlipidemia, a hipertensão, o tabagismo, fatores hemodinâmicos, toxinas, vírus e reações imunes. Cada um desses fatores vão ter formas específicas de induzir lesões endoteliais, né? Como, por exemplo, a hipertensão. A hipertensão, ela vai mudar a dinâmica ali, a velocidade com que o sangue circula nos vasos sanguíneos, nas artérias, e isso faz com que o sangue comece a lesionar, né, o endotélio vascular, por exemplo. O tabagismo, as próprias toxinas do tabaco, elas lesionam o endotélio lá das artérias, né? A hiperlipidemia também, ela gera um processo de lesão e de inflamação desse endotélio arterial.
Em consequência a essa lesão, né, no endotélio vascular, ou seja, as células que formam ali o revestimento da camada íntima das artérias, elas são lesionadas, né? Elas sendo lesionadas, elas permitem a entrada do colesterol do tipo LDL ali dentro da camada íntima, que está representada aqui por essas bolinhas aqui de gordura. Por que que entra o LDL? Porque o LDL, ela é um tipo de colesterol, né, dentro dos tipos de colesterol que a gente tem, de baixa densidade, ele é menorzinho, então ele tem mais facilidade para conseguir penetrar ali na camada íntima das artérias. Esse LDL, quando ele entra aqui na camada íntima da artéria, ele é oxidado, ele começa a sofrer processos de oxidação e se transforma em LDL-OX, né? Ou LDL oxidada. Essa LDL oxidada, a presença dessa LDL oxidada ali dentro da camada íntima das artérias, ela atrai monócitos, né, que estão circulando lá dentro das artérias. Esses monócitos, ao adentrarem na camada íntima, se transformam em macrófagos e passam a fagocitar, né? Então aqui a gente consegue ver mais a fundo, né? O monócito penetra dentro da camada íntima das artérias, se transforma em macrófagos e começa a fagocitar o LDL oxidado ali. Quando esses macrófagos fagocitam esse LDL oxidado na camada íntima das artérias, eles se transformam nas chamadas células espumosas. Na sequência, né, a presença dessas células espumosas ali na camada íntima, elas estimulam, né, um processo inflamatório pela liberação de citocinas que vão estimular a inflamação ali da camada íntima e também liberam fatores de crescimento. Então, esses fatores de crescimento liberados pelas células espumosas, eles vão atrair células da musculatura lisa que estão aqui na camada média. Então, as células da musculatura lisa que estão na camada média das artérias migram para a túnica íntima. Essas células musculares vão fazer aí a produção da matriz extracelular e vão envolver essas células espumosas, né? Formando ali a capa fibrosa da placa de ateroma, né? Então, na placa de ateroma, a gente vai ter essa capa fibrosa aqui, né? Formada pelas células musculares lisas e matriz extracelular. E no centro, a gente vai ter o quê? Células espumosas ali. E bem no centro, é um centro necrótico formado por restos de células espumosas e de LDL. Qual que é a consequência, pessoal, da presença dessas placas de ateroma na túnica íntima das artérias? Ocorre o espessamento, né, dessa túnica íntima, forma-se, né, estrias gordurosas, né, e ao espessamento dessa túnica íntima e, consequentemente, a gente tem a diminuição da luz vascular dessa artéria. Então, imaginem uma artéria que tinha um calibre, um diâmetro, né, um calibre bem alto, ela se torna diminuído esse calibre da artéria. Consequentemente, vai passar menos sangue por essa artéria. Consequentemente, vai chegar menos oxigênio aos tecidos irrigados por esta artéria. Aqui temos, então, um resumo aqui, né, de uma figurinha mostrando todo esse processo, né, de aterosclerose. Então, nós temos aqui o problema central, que é a disfunção endotelial, né, causada por injúrias endoteliais, que pode ter como causa hipercolesterolemia, hipertensão, toxinas, tabagismo, reações imunológicas e vírus. Como consequência dessa injúria endotelial, ocorre, né, a penetração lá do LDL, aqui, né, nós estamos aqui seguindo a penetração do LDL, consequentemente, a penetração dos monócitos, que se transformam em macrófagos na camada íntima. Esses macrófagos fagocitam o LDL, se transformam em células espumosas. Essas células espumosas começam a produzir fatores de crescimento, né, e produzem citocinas que vão atrair as células da musculatura lisa da camada íntima, que vão envolver essas células espumosas e vão formar aí a placa de ateroma.
Aqui tem uma coisa que vocês podem estar se perguntando, que é esse fluxo do HDL, né? O HDL, que é o chamado colesterol bom, ele contribui, ele tenta ajudar ali, removendo um pouco desse LDL da circulação e da camada íntima, tá? Só a título de curiosidade. E aí, quais são as consequências, né? Então, dessa aterosclerose. Uma artéria aqui normal, que tem o seu calibre normal, permite a passagem de quantidade normal de sangue, consequentemente, quantidade normal de oxigênio. Quando forma-se a placa de ateroma, o que acontece? Você diminui a luz vascular, ou seja, você diminui a quantidade de oxigênio que vai passar por essa artéria. Consequentemente, vai chegar menos sangue, consequentemente, menos oxigênio ao tecido que essa artéria irriga. Além disso, essa diminuição aqui da luz vascular e a presença da placa de ateroma, ela vai mudar a dinâmica de circulação do sangue e pode induzir a formação de trombos também, tá? E aí surgirão as consequências da aterosclerose, que vão depender, né, de qual é a artéria que está sendo acometida pela aterosclerose, né? Então, se for acometida, por exemplo, uma artéria coronária, que são as artérias que irrigam o tecido cardíaco, pode acontecer um infarto do miocárdio, porque obstrui-se, né, ou diminui-se muito a luz vascular dessa artéria coronária e vai chegar menos oxigênio para o tecido cardíaco, e aí esse tecido pode morrer, né, pode sofrer morte por privação de oxigênio. Pode haver angina de peito, que é a dor, né, dor aqui na região onde se situa o coração, né? Pode haver, inclusive, morte cardíaca súbita. Se for uma artéria cerebral, ou ainda se houver a formação, né, de trombos e, consequentemente, a formação de um êmbolo, pode haver o acidente vascular cerebral e pode acontecer também aneurisma de aorta. Então, as consequências vão depender da artéria que está sendo acometida pela aterosclerose. Por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês possam ter compreendido. Um abraço e até a nossa próxima aula.